Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso curso, né? Falta aí alguns elementos para a gente modelar ainda, né? O guarda-corpo é um deles e depois a gente vai começar o processo de detalhamento do nosso projeto. Mas antes de começar a falar, continuar a falar de modelagem, eu queria falar sobre um assunto que a gente não comentou ainda, que vou entrar aqui no comando de parede, ó, arquitetura parede, né? Nós já falamos muitas coisas sobre a parede básica, a gente já viu muito sobre isso, a estrutura dela, né? A gente depois vai ainda melhorar um pouco a estrutura interna dela para melhorar o processo de quantificação de materiais. Depois a gente teve umas duas aulas falando só sobre a parte de parede e cortina, né, para que serve, como que configura, nós inclusive já usamos isso aqui, configuramos. E agora a gente vai falar sobre essa terceira família de paredes, né? Lembrando que são famílias de sistema, ou seja, qualquer Revit eu vou ter sempre essas três famílias. Então, ó, vamos falar sobre essa terceira família chamada de parede empilhada. Para que ela serve? Tá, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a parede externa, só para fazer uma demonstração do que eu quero explicar para vocês. Vou fazer aqui do lado. Ó. Vou pegar essa parede externa e vou fazer o seguinte. Parede externa. Vou fazer aqui até o térreo, perdão, até a pavimento 1, né? Do térreo até o pavimento 1. Vou fazer aqui um pequeno ambientezinho aqui externo. Vamos verificar aqui em 3D. Tá aqui, ó. Tá? Vamos supor que a gente tivesse uma situação, vamos ver se a gente consegue enxergar isso aqui no corte. Vou passar o corte em outra posição para a gente entender algumas coisas aqui. Vou passar o corte aqui, ó. Vamos supor que nós tivéssemos uma situação em que eu quisesse que este revestimento, né, que no caso aqui, ó, ele está chegando até o topo da parede. Tá? E a gente colocou o forro nessa posição justamente para não precisar revestir essa parte. E este revestimento, tá, que não, em tese não vai existir na hora de executar, ele está sendo contado aqui no quantitativo de materiais de maneira errada. Tá? Eu estou contando um revestimento a mais. Tá? A ideia é que o revestimento pare aqui, ó. Então eu tenho algumas possibilidades de fazer com que o revestimento pare aqui, né? Talvez a possibilidade melhor seria ter feito as paredes em camadas, né? O pessoal costuma chamar de parede cebola, em que eu tenho uma camada só com alvenaria, e daí essa camada só com alvenaria teria só esses 14 centímetros aqui, pararia aqui. Depois eu viria com uma outra camada só com revestimento, só com reboco, e aí essa outra camada subiria mais um pouquinho e pararia aqui. Tá? Então essa talvez seja a possibilidade que tivesse a precisão maior. Mas ela é uma possibilidade muito trabalhosa, um processo bem trabalhoso. Então vamos verificar aqui uma outra possibilidade. Ó. Vou voltar aqui no pavimento térreo e eu vou fazer uma outra situação. Vou criar uma outra parede aqui, ó, um outro ambiente, tá? E eu vou editar o tipo dessa parede externa. Por quê? Porque eu quero tirar o revestimento interno. Eu quero criar uma parede que tenha o revestimento externo, ou seja, aquela pintura creme, mas não tenha o revestimento interno. Só que se eu vier aqui em editar e simplesmente tirar esta camada e dar um OK aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar alterando esse tipo e vai aplicar isso em todas as paredes. Então não é isso que eu quero. Eu vou fazer então o processo de duplicar. Vou criar uma parede da seguinte maneira. Essa vai ter 14 centímetros e meio, né? Vamos colocar a espessura correta para ficar o nome melhor. E essa vai ser sem acabamento interno. Tá? Um nome que um pouco grande, mas a ideia é essa mesmo. Uma parede que vai ter 14 centímetros e meio e que não vai ter acabamento interno. Então, ó, agora sim eu vou tirar isso aqui, essa camada. Então ela vai ter, ó, 14 centímetros e meio, vai ter só o acabamento externo e o núcleo de tijolo. Vou dar um OK, OK novamente. E vou fazer ela aqui agora, ó, do lado da outra. Pronto. Vamos olhar aqui em 3 dimensões, olha lá. Ó. Essa aqui, ó, tem uma pintura branca e essa aqui não tem. Então vou colocar aqui no estilo realista, fica mais fácil da gente entender lá, ó, a diferença. Tá, mas o que isso aqui tem a ver com a parede empilhada? Tem tudo a ver. Por quê?
Eu não quero que uma situação em que eu tenha uma parede com revestimento interno até uma determinada altura e a partir dessa altura eu tenha uma parede sem o revestimento interno. Então, a parede empilhada permite que a gente faça isso, permite que a gente una esses dois tipos de parede em um único tipo, atendendo essa situação. Tá? Como? Vamos ver na prática como que isso funciona. Vou vir aqui, ó, comando de parede, e agora eu vou usar esse outro tipo aqui, ó, chamado de empilhada externa. Tá? Eu só tenho um tipo, né? Lembrando que eu sempre tenho que ter pelo menos um tipo, eu não poderia ter uma família sem ter um tipo. E vou clicar em editar tipo. Repara que aqui é bem diferente, né? Eu só tenho essa opção aqui de estrutura e vou editar a estrutura dessa parede. Então, a parede empilhada é uma parede, é um tipo de parede que permite que eu faça uma pilha de paredes, uma em cima da outra, né? Com uma, duas, três, quatro, cinco, quantas eu quiser, né? Quantas paredes básicas eu quiser uma em cima da outra. Então, vamos fazer isso, ó. Vamos criar uma parede que tenha na base, aqui, ó, a parte de baixo é a base, a parede que tenha revestimento interno e externo, e no topo uma parede que só tenha o revestimento externo e não tenha o interno. Então aqui na base eu vou selecionar a parede de 15 centímetros externa, ó, tá? 15 centímetros externa. E no topo eu vou selecionar a parede de 14,5 sem acabamento interno. Beleza? Bom, qual a altura que eu quero esta parede de baixo? Eu quero a altura de nosso pé direito 261, né, que seria até a parte do forro. E qual é a altura do restante? Bom, essa altura é variável, ela vai de 261 até a altura da parede. Tá? Eu teria dificuldades de criar esta parede com uma altura menor de 261, o Revit não deixa, ele dá erro. Mas qualquer parede acima de 261, 262, 264, eu vou ter tranquilo. Daí ele vai fazer esta parede com o revestimento dos dois lados até esta altura e o restante vai usar esta parede aqui. Vou colocar essa opção aqui de deslocamento para face externa. E se eu quiser visualizar isso aqui, para ver como que está ficando, né? Ele traz aqui então, por que ele trouxe esse paredão grandão aqui? Ó? Por conta dessa opção, ó, altura da amostra. Vou colocar a altura da amostra 306. Tá? Isso aqui é só para visualizar aqui, não vai impactar em nada no projeto. Tá? Repare que agora já tem uma parede com 3 metros, que é mais ou menos como ficaria aqui no nosso projeto. Então repara, ó, até a altura de 3 metros, eu tenho revestimento dos dois lados. A partir de 3 metros, de 2,61, eu tenho um revestimento só do lado externo, que é isso que eu quero. Então eu vou dar um OK aqui. OK novamente. E agora eu vou desenhar esse ambiente aqui, ó, usando esta parede que a gente acabou de criar, ó, empilhada externa, que vai misturar aqueles dois ali, ó. Vai misturar este e vai misturar esse aqui. Vamos ver em 3D como vai ficar? Olha que interessante, ó. É exatamente isso que eu queria, tá? Mas isso aí é super interessante, mas tem alguns defeitozinhos ainda, mesmo usando a versão 2019 do Revit, que dificultam um pouco o uso da parede empilhada, que são esses, ó. Eu vou clicar em editar tipo. Repara que esta opção aqui, ó, ela é fixa, né? Então ela não depende do nível. Essa aqui depende, mas essa aqui não. Então se eu alterar o nível, por exemplo, nós estamos usando 306, mas se eu alterar um para 310, eu teria que vir aqui e manualmente mudar isso aqui para 2,66, por exemplo. Tá? O ideal seria que eu tivesse a opção aqui, ó, de colocar, em vez de uma altura fixa, né, um rebaixo com relação ao nível, por exemplo. Tá? Seria interessante. Mas não tem. Então essa altura é fixa, o que faz com que qualquer mudança na cota dos níveis, eu tenha que vir aqui e alterar isso aqui também. Tá? Outro defeito, e esse é mais grave ainda, seria o seguinte, ó. Vamos usar aqui, por exemplo, o comando de porta. Né? Em qualquer parede, ó, que eu for colocar, vou pegar uma porta de abrir aqui. Olha lá, eu tenho aquelas cotas azuis, que são as cotas temporárias, que me ajudam muito durante o processo de modelagem. Né? E olha o que acontece quando eu faço isso numa parede empilhada. Ó. O Revit não traz as cotas temporárias. Isso é um defeito que o Revit tem. Tá? E infelizmente não tem como resolver isso aqui. A única possibilidade seria modelar assim, ó,
usando daí as cotas temporárias, e depois que eu terminasse todo o processo de modelagem, eu transformaria essas paredes, em uma parede empilhada. Tá? E aí depois que eu faço isso, eu perco as cotas temporárias, mesmo selecionando. Tá lá. Então essa questão das cotas temporárias também é um outro defeito grave que dificulta um pouco, mas é interessante saber que existe esse comando, para que serve essas paredes empilhadas, tá? E aí aplicar em algumas situações, né? Por exemplo, você pode aplicar isso aqui numa parede que tenha uma determinada altura, só pintura, só um revestimento cerâmico, por exemplo, né? Tem banheiro que tem revestimento cerâmico até uma determinada altura da área molhada e já não tem mais, né? Um revestimento diferente, uma pastilha diferente. Então, são várias as aplicações que você pode ter para esse comando de parede empilhada. Tá? Nós não vamos usar no nosso projeto, era só mais a nível de demonstração, vai ser interessante isso aí para conhecimento de vocês. Próxima aula nós continuamos. Muito obrigado.